Olá, dando continuidade aos nossos estudos, vamos apresentar um pouquinho sobre funções trigonométricas. Só que antes de entrar na função propriamente dita, nós vamos estar vendo alguma parte sobre a trigonometria básica, né? Que é o estudo do ângulo, é o estudo dos ângulos internos de um triângulo e assim por diante. E no estudo do ângulo, nós temos o radiano, como apresentado na nossa apostila, que tem no link aí abaixo, e os graus, né, que já são conhecidos por todos nós aí. E nesse primeiro aqui, nós vamos estar realizando as transformações de uma unidade trigonométrica, vamos dizer, que é o radiano, para outra, que é o grau, e vice-versa, tá? Então, no caso em particular, eu vou estar transformando esses dois aqui de cima, tá? Esse primeiro aqui, ele tem graus e pede para transformar em radianos. Esse segundo está em radianos e pede para transformar em graus, tá bom? Tanto esse como esse, nós vamos montar uma regrinha de 3, bem simplesinha. Eu vou estar fazendo uma folha separada aqui e apresentando para vocês. Então, a nossa regra de 3, ela vai ser assim, né? Vamos resolver a primeira. Letra A. Eu quero 135 graus em radianos. Radiano. Bom, para mim transformar, eu tenho que lembrar daquela transformação básica, né? Que é uma regra de 3 simples, onde eu vou ter grau e rádio. 180 graus corresponde a π rádio, tá? 135, eu vou embaixo dos graus aqui colocar o 135. Vai corresponder a quem? Vai me corresponder a x. Como eu sei que eles são diretamente proporcionais, aumentando um vai aumentar o outro, basta eu resolver multiplicando cruzado aqui, né? Então vai ficar, ó, x vezes 180, vai dar 180x, é igual a 135 vezes π, 135π. Bom, o 180 está multiplicando o x. Então ele vai passar dividindo, vai ficar, ó, x igual a 135π dividido por 180. Agora nós vamos quebrar um pouquinho a cabeça para ver se o número de cima tem algum divisor comum com o número de baixo. Vamos ver. Se ele for par, ele é divisível por 2. O de cima não é par, então não pode ser dividido por 2. O de baixo é par, é dividido por 2. Só que tem que ser o de cima e o de baixo. Outra regrinha é que se eu somar os números e a soma der um múltiplo de 3, esse número também é divisível por 3. Então vamos verificar. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Então 135 é divisível por 3. Vamos ver o de baixo. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. 9 é múltiplo de 3. Então o número 180 é divisível por 3. Então eu vou pegar o número de cima, simplificar por 3, e pegar o número de baixo, simplificar por 3 também. Vai me dar, ó, 135 dividido por 3, vai dar 4, 4 vezes 3, 12, sobra 1, 45. 180 dividido por 3 vai dar 6, 0, 60. Tranquilo? 4 mais 5, 9, 6 mais 0, 6. Também dá para dividir por 3, ó. Vamos de novo, x igual 45 dividido por 3 vai dar 5, 15. 60 dividido por 3 dá 20. 1 mais 5, 6. Dá para dividir por 3. 2 mais 0, não dá. Puxa vida, e agora? Agora eu vou verificar um outro número que dê para dividir o 15 e o 20. Vamos ver se dá para mais algum. X vai ser igual. 15 é múltiplo de 3, mas também é múltiplo de 5. Olha só, termina com 5. 20 é par, mas também é múltiplo de 5, porque termina com 0.
Todo número que termina com 5 ou termina com 0 é múltiplo de 5. Então, dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Então, 135 graus corresponde a 3π sobre 4 rad. Logo, respondendo aqui, né? 135 em radianos vai dar 3π sobre 4 rad. Tranquilo? Agora vamos fazer a transformação inversa. Mesmo modo, pessoal, ó. Eu vou colocar agora, posso colocar do mesmo jeito, né? Grau e radiano, né? Bom, partindo sempre do 180 vale π, 2π, 2π sobre 3 vai valer aqui y. Eu estava colocando 2π, que é rad, embaixo de grau, tá errado, tá, pessoal? Por isso que eu risquei aqui, desculpa aí. É bom deixar assim, pelo menos vocês não vão errar como eu estou errando aqui. Então, multiplicado cruzado, porque se eu sei que se aumentar o grau, aumenta o rad, eles são diretamente proporcional, eu só vou multiplicar cruzado. O y vai lá para cima multiplicando o π, então vai ficar y vezes π. É igual, 180 vem aqui para baixo, multiplicando o 2π sobre 3. Olha só, interessante, ó. O 180 dá para dividir por 3, então já vou dividir já. 180 dividido por 3 dá 60. Então o y, π, vai ser igual a 60 vezes 2π. Como tem π desse lado e tem π desse lado, eu posso cortar um pelo outro. O y vai ser igual a 60 vezes 2, 120 graus. Então eu já vou responder aqui, ó. 2π sobre 3 rad em graus. 120 graus. Beleza? Bom, professor, tem outro jeito mais fácil de fazer? Tem sim. De que jeito? Quando a transformação ela é de π rad, de radiano para grau, igual aqui, ó, 2π sobre 3, como que eu posso transformar diretamente? Basta eu lembrar que o π vale quantos graus? 180. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 180 dividido por 3. 2 vezes 180 dividido por 3, que vai me dar 180 graus dividido por 3, dá 60 vezes 2, 120 graus. É mais rápido, tá? Não precisa fazer a regrinha de 3 do jeito mais complexo, não. Assim também dá e é o mesmo resultado. Dando continuidade, aí entramos nas funções propriamente ditas, né? Por exemplo, qual a medida do seno de um arco de medida igual a 45 graus? Ou π sobre 6 rad, ou π sobre 3 rad, ou π sobre 4 rad, tá? Considere aqui sempre com seno rad. Rad e rad. Quando aparecer o grau, é grau. Quando não aparecer, é rad, tá? Não sei se foi um erro na hora de digitar, mas vamos levar em consideração isso daí. Bom, para sabermos, primeiro nós temos que voltar lá na página da apostila, onde fala sobre as funções trigonométricas e seus respectivos valores, né? Então nós temos lá seno, cosseno e tangente. Essas são as funções trigonométricas que nós estamos estudando. E tem os ângulos que mais se destacam, né? Aqui eu vou passar só os 3, que assim como no material de apoio aí de vocês, nós consideramos apenas os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tá? E eu estou apresentando essa tabelinha para vocês para ver, para apresentar como que ela é montada, né? De que forma ela é montada mais simples o possível, para que vocês não precisem decorar e sim aprender como montar ela. Como que eu faço normalmente? Eu coloco os 3 ângulos notáveis, que sempre é 30, sempre é 45, sempre é 60, tá? Coloco nesta ordem seno, cosseno e tangente, tá?
Função seno a primeira que nós estudamos, cosseno a segunda e tangente a última, tá? Nesta ordem. E vamos preencher da seguinte maneira. Os valores do seno de 30 graus têm um valor fixo. Seno de 45 graus também tem um valor fixo. E seno de 60 graus também tem um valor fixo. Que valor fixo é esse? Que vai valer para qualquer conta que eu for fazer. Esse valor é o seguinte, ó, eu venho aqui, coloco 1, coloco 2, coloco 3. Como a função cosseno é o inverso da função seno, então eu vou colocar aqui, ó, 3, função 2, 1, tá? Divido esse por 2, esse por 2, esse por 2, esse por 2, esse por 2 e esse por 2. Tranquilo? Agora eu vou extrair a raiz do número de cima. Raiz de 1, 1. Raiz quadrada de 2 não dá exato, né? Então vou deixar raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 não dá exato, então vou escrever raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Tranquilo? E a tangente de alfa é como se fosse o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então a tangente de alfa é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, para mim encontrar o valor aqui de baixo, eu devo pegar o valor de cima e dividir pelo de baixo. Se eu pegar meio, olha só, meio, e dividir por raiz de 3 sobre 2, vai me dar meios por meios, extremos por extremo, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 raiz de 3, 2 raiz de 3, né? Simplifica, que vai me dar 1 sobre raiz de 3. Eu poderia anotar ali 1 sobre raiz de 3, só que não ficaria uma forma mais, vamos dizer assim, uma notação correta, mais apreciada pelos matemáticos, né? Por mais que esteja correto, 1 dividido por raiz de 3. Só que se eu for bater na calculadora 1 dividido por raiz de 3, se for uma calculadora simples, eu não consigo esse resultado. Então eu tenho que racionalizar aquele valor ali. Como que eu faço isso? Como raiz de 3 está embaixo, eu multiplico por raiz de 3 e divido por raiz de 3. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 sobre raiz de 3. Isso daqui não altera nada, porque quando eu multiplico por um número e divido por ele mesmo, volta ao número anterior, né? Que é o elemento neutro. Da raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Então 1 sobre raiz de 3 eu vou anotar raiz de 3 sobre 3. Então aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Um número dividido por ele mesmo dá 1, tá? E raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, corto 2, fica só o raiz de 3. Tem que lembrar isso daqui só no começo, depois o resto é mais simples, né? Então, ó, olha só. O seno de 30 graus vale quanto? Vale 1 sobre 2. O seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus vale quanto? Meio. Tangente de 30 graus vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus vale quanto? 1. E tangente de 60 graus vale raiz de 3. Sabendo dessa tabelinha, que tem lá bem apresentável para vocês na apostilinha, nós vamos responder isso daqui, ó. Então vamos lá, ó. Ele quer saber qual a medida do seno de um arco de medida igual a 45 graus. Então, seno de 45 graus. Ele quer saber quanto que é o seno de 45 graus. Vamos ver. Seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, mas e aqui? Que bicho que é isso daqui? Então, opa. Lembrando da regrinha, né? Ó, π vale 180. 180 dividido por 6 dá 30 graus. Então ele quer saber o seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30 graus? Vamos olhar na tabelinha? Aí eu vou lá na tabela, ó. Seno de 30 graus vale meio.
Tranquilo até aí? Bom, tendo dúvida, vocês podem perguntar para mim depois, né? Dando continuidade aqui, ó. Agora ele quer saber o cosseno de π sobre 3. Lembrando que é rádio, então vai ficar 180 dividido por 3 dá 60. Então essa primeira aqui ele pede o cosseno de 60 graus. Então cosseno de 60 graus vai ser igual. Vamos olhar na tabelinha? Cosseno de 60 graus vale meio. E assim por diante. Tangente, aqui embaixo, né? Ó. Qual a medida da tangente de um arco de medida igual a π rad sobre 4, né? Então, se ele quer saber a tangente aqui, ó. Ah, professor, mas eu fiz a tabelinha em grau, então eu vou transformar isso aqui em grau, ó. 180 dividido por 4, 180 por 2 dá 90, por 2 dá 45. Então, vai ficar tangente de 45 graus aqui. Tangente de 45 graus, vamos ver quanto que é a tangente de 45 graus, ó. Tangente, 45 graus vale 1. Tangente 45 graus. 1. Beleza? Vamos virar então para a próxima atividade. Nessa próxima atividade eu acredito que vocês vão conseguir, né? Descobrir quais são os valores de AB, de AC e de BC. Lembrando, o lado maior, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos, tá? O cateto que nasce junto ao ângulo é cateto adjacente. O cateto que está oposto ao ângulo é chamado de cateto oposto, tá? E aqui, eu vou dar um exemplo aqui, você vai fazer o outro, tá? Nessa 6. Na 6 ela fala assim, dado a medida do lado BC do triângulo APC e do ângulo alfa, determine a medida dos outros dois lados utilizando relações trigonométricas. Então ele não quer que você faça por Pitágoras, tá? Ele quer que você faça pelas funções trigonométricas já estudadas. Então vamos ver, ó. O BC é o segmento que vai do ponto B até o ponto C. Olha só, BC, que é quem? Que é a minha hipotenusa, que vale quanto? Vale 10. O ângulo em questão vale quanto? 30 graus. E ele quer saber, ó, o cateto oposto, que é o lado AB, e quer saber o cateto adjacente, que é o lado AC. Então vamos primeiro começar pela primeira função estudada, que é a seno, né? Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos ver? Seno, o alfa vale quanto? 30 graus. É igual cateto oposto, lado AB, sobre a hipotenusa. Quem que é minha hipotenusa? 10. Agora vamos lembrar quanto que é o seno de 30 graus? Olha lá. Seno de 30 graus vale meio. Tranquilo? Então, no lugar de seno de 30 graus, eu vou colocar 1 sobre 2. É igual ao lado AB sobre 10. Se eu passar multiplicando, ó, o 10 vai aqui para cima multiplicando 1. Então, meu AB vai ser igual a 5. Achei o lado AB, ó. Agora eu vou achar o lado BC. Eu posso usar cosseno ou posso usar seno. Nesse caso aqui eu vou usar cosseno, que é as duas funções mais práticas, né? Cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, cosseno, o ângulo é o mesmo, de 30 graus, é igual a cateto adjacente AC sobre a hipotenusa 10, tá? Cosseno de 30 graus, vamos olhar lá na tabela. 30 graus, cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 é igual a AC sobre 10. 10 passa multiplicando e divide por 2, então o meu AC vai ser igual a 5 vezes raiz de 3. Professor, eu deixo em função da raiz de 3? Posso deixar, professor.
Quando o exercício fala, ó, raiz de 3 vale 1,73, tal. Quando ele especifica, aí no final de tudo você multiplica. Se não, você deixa do jeito que está aqui, está de forma correta. Tudo bem? Então, no caso aqui, nós encontramos os lados, ó. Esse lado já é dado, que vale 10. O AB eu achei que vale 5. E o AC eu achei que vale 5 raiz de 3. Boa sorte nos estudos de vocês aí. Dedicação, hein? Até mais.